Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Hoje o assunto aqui é despertar, um processo contínuo, esse é o título. E por que eu coloquei esse título? Bom, porque despertar é um processo contínuo. Isso mesmo, simples assim. E o que eu quero trazer aqui é baseado até em conversas que eu tenho com algumas pessoas, com amigos, com pessoas do Instagram, com relação ao tempo. Eu percebo muitas pessoas ansiosas pelo resultado quando elas entram nesse processo, ou seja, seja numa terapia que a pessoa está fazendo, seja numa meditação, num processo energético, enfim. Quando ela entra para fazer esses processos, né, ela tem uma ansiedade muito grande para ver o resultado. E isso muitas vezes acaba gerando frustração. Por quê? Cada pessoa é um ser em personalidade humana individual. Então, cada ser tem a sua própria personalidade humana. Ainda que, em essência, nós somos todos conectados, nós estamos todos conectados, nós somos né, em conexão com a fonte, em personalidade humana, nessa terceira dimensão, nós somos únicos, individuais. Então, o processo de despertar também é individual. O que significa isso? Significa que, independente da terapia que você vai usar, ela vai funcionar de formas diferentes para cada pessoa. Ou seja, uma meditação ou um processo energético, não importa a ferramenta que você está utilizando no seu processo, no seu caminho de despertar. O resultado não se pode comparar. Então, eu não posso comparar o meu resultado, por exemplo, num processo, sei lá, vou colocar um exemplo aqui. Entrei num processo de meditação de 21 dias, fiz tudo certinho, e aí eu não tive o resultado que eu esperava, porque eu criei uma expectativa, né? E eu não tive aquele resultado, e aí eu vi que uma outra pessoa, ela teve resultados extraordinários. Quando eu me comparo, eu acabo me frustrando. E aí, muitas vezes, a pessoa pode dizer, mas não funcionou para mim. Não é que a ferramenta que ela utilizou seja uma terapia, seja uma meditação, ou seja um processo energético, ou até mesmo um livro, ele não vai ter o mesmo, vai agir da mesma forma, porque implica muitas coisas internas. Então eu tenho crenças, eu tenho padrões mentais, que é diferente do outro. Ainda que eu tenha a mesma crença que o outro tenha, essa crença dentro de mim, ela age de uma forma diferente, porque ela está em contato com o meu campo eletromagnético, com as minhas células. Então, ela é diferente. Eu posso ter uma emoção diferente, um sentimento diferente, uma reação diferente. Então, o processo de despertar, ele pode ser mais lento para uma pessoa do que para outra. E o contrário também é verdade. Ele pode ser mais rápido, né, para uma pessoa do que para outra. Não existe comparação. E não tem também como dizer para você em quanto tempo você vai atingir o seu resultado. Já aconteceu de cliente chegar em mim querendo fazer uma terapia, mas já perguntando quantas sessões ela deveria fazer para atingir aquele resultado que ela queria. É impossível eu dizer quantas sessões, quantas forem necessárias, talvez uma, talvez 3, talvez 30, talvez 1000, depende da pessoa, depende do comportamento, depende da aceitação, depende do comprometimento que a pessoa vai se entregar ali naquele processo, da coerência com que ela vai receber, né, aquele processo. Então, tudo é muito relativo, tudo é muito individual, tudo é muito inquestionável. Qualquer
pergunta que você faça dentro de um processo de despertar, você pode ter uma resposta e essa resposta te frustrar no futuro. É como fazer promessas. Não se faz promessas dentro de um processo de despertar exatamente por ele ser individual. Então, a minha mensagem para você hoje aqui, para você que está pensando em buscar esse processo, esse despertar interior, essa conexão com o seu divino, para você que já entrou e que está meio frustrado com os resultados, o que eu digo para você é 3 coisas. A primeira é que o processo, como eu já falei, ele é contínuo. O despertar é contínuo. Imagina, sei lá, uma pessoa de 30 anos. Ela tem 30 anos de condicionamentos mentais, de crenças, de padrões mentais. Essa limpeza pode durar um tempo mais longo ou menos longo, dependendo da aceitação dela e da abertura dela para aceitar aquilo que é novo. Então, ele é contínuo, porque cada vez mais você vai melhorando, vai evoluindo e você vai se descobrindo que você tem potencial para mais. Então, por isso que ele é contínuo. A gente tá aqui, né, enquanto nessa terceira dimensão, para evoluir. Então, esse processo nunca vai parar, né? Ou seja, ainda que você se ilumine aqui nessa dimensão, em vida aqui, você ainda vai continuar se desenvolvendo. Por quê? Porque nós temos um potencial que é da fonte, que é do Criador. Esse potencial, ele não é desenvolvido em uma vida, ou alguns anos, ou alguns meses. Então, por isso que o despertar, ele deve ser um processo de evolução contínua. A outra coisa é, nunca faça nada relacionado ao seu processo de despertar com ansiedade. Porque a ansiedade, ela vai gerar uma barreira dentro de você. Tudo é informação, tudo é energia. Então, a ansiedade que você gerar é uma informação, uma energia. E ela vai afetar o seu campo eletromagnético, ela vai afetar até os seus chakras, ou seja, ela vai criar barreiras nos seus processos de limpeza interna. Então, cuidado com a ansiedade. A gente precisa, durante esse processo, seja o que for que você for usar como ferramenta, tratar e olhar e tomar cuidado com a ansiedade. E outra coisa também é, não crie expectativa. A expectativa, por si só, ela já vai gerar ansiedade. Então, assim, não espere, apenas se entregue. Você já sabe quem você é. Uma pessoa que ela entra num processo de despertar, ela já sabe que ela é a unidade com a fonte, que ela é uma unidade com a fonte. Então, sabendo disso, não espere o que vai acontecer, apenas se entregue, vivencie e experiencie o processo. E mais, com amor por você. Uma das coisas que eu acho mais importante dentro desse processo de despertar é o auto-amor, é eu me amar. Mesmo que eu fui lá, fiz um processo, não deu certo, eu não vou me frustrar, eu não vou me sentir triste, mas eu vou me amar, sabendo que eu fui e fiz. E aí eu vou ter que repetir porque aquilo não deu o resultado que eu estava achando que ia dar, ou seja, eu preciso continuar fazendo aquilo. Eu vou fazer com amor, me amando, sabendo que eu estou indo em direção ao encontro com a minha fonte de ser, o meu eu sou dentro de mim. Então é um processo que ele tem que ser feito com amor, sem expectativa, sem ansiedade, sabendo que ele é para sempre, para sempre. Mesmo que você parta dessa dimensão, ou seja, que você encerre o seu ciclo aqui, você em alguma outra dimensão vai continuar num processo de evolução, ou seja, no caminho de encontro à fonte.
Tá bom? Eu espero que esse vídeo, esse pequeno, curto vídeo, sirva para você, para que você faça uma reflexão sobre como você está encarando o seu processo de despertar. Não desista, porque é um processo maravilhoso. Eu já estou nesse processo aí há 5 anos e eu acredito que eu tenha muito chão pela frente ainda, ou seja, eu sou uma beginner, uma aprendiz, uma iniciante nesse processo. Ainda que eu tenha visto mudanças incríveis na minha vida, ainda que eu tenha visto, né, presenciado, vivenciado, experimentado mudanças incríveis na minha vida, eu me considero uma iniciante no processo. 5 anos e eu ainda me considero uma aprendiz, uma iniciante. Tá bom? Um grande beijo para você e até o próximo vídeo.